Eu quero saber de vocês, quais são as dicas para ajudar quem está aqui querendo ser craque em concordância? Olha, tem uma dica que às vezes você mesmo não percebe que a sua frase não está muito clara e às vezes por uma questão sintática, ou seja, no modo como as palavras estão se combinando. E aí você dá para um colega que está estudando com você para o Enem, pode ser uma saída, porque ele vai poder te mostrar, olha, eu não entendi essa sua frase. Porque ele está tentando entender o texto, mesmo que ele não seja um professor. Mas se ele não entendeu bem aquela frase, pode ter ali um erro que peca na competência 1. Já na situação de prova, você está lá fazendo a prova e você tem alguma desconfiança sobre como aquele termo é registrado, e aí a gente está falando dos erros ortográficos, você pode buscar na própria prova. Opa, vou reler aqui a prova, vou para a prova de português, porque às vezes a prova de português emprega aquele termo e te dá uma dica sobre como aquele termo é registrado. Por exemplo, no ano passado, o tema era a persistência da violência contra a mulher no Brasil de hoje. Se você erra persistência, que está escrito na frase tema, e troca o S de persis por C, por exemplo, você está diante de um erro que o Luiz comentou como muito grave. Então tem que ter esse tipo de cuidado, exatamente. Agora, só para arrematar, vamos ver mais uma opinião sobre tudo que a gente já falou sobre a primeira competência e descobrir qual a segunda competência avaliada pela banca? Vamos? Vamos lá. Vamos. Professor Rafael Torres, é com você. Quando eu sei o que mais ocorre num texto como problema, como erro, eu consigo ter um nível de previsão muito maior quanto ao que eu não devo fazer para me destacar numa dissertação que sempre é corrigida, mesmo que o avaliador nem perceba de forma comparativa. Então, nesse vídeo e no próximo, a respeito de redação, falamos a respeito do que há de mais equivocado hoje em termos de dissertação argumentativa no Enem. E não só no Enem, como também em outras redações, mas no Enem em especial. Nesse primeiro vídeo, nós vamos conversar a respeito de 2 das 5 competências que marcam essa prova. E a gente aproveita esse papo para lembrar o que cada uma dessas competências exige do candidato como critério de correção. Dá uma olhada. A gente chama de mapa do erro essa capacidade de previsão quanto ao que mais se erra. Vamos lembrar de maneira bastante resumida do que trata cada competência, começando pela competência de número 1, aquela que cobra o uso da chamada norma padrão. É aquela que exige os conhecimentos gramaticais. É aquela que cobra que o candidato tenha a formalidade na sua linguagem. Nela, cometem-se os mais variados tipos de erro. Porém, vamos destacar alguns que são muito comuns e que você deveria evitar na sua redação. Dá uma olhada. O primeiro dos problemas diz respeito à crase. Hoje se mostra extremamente comum o uso excessivo do acento. O uso do acento em situações em que ele não poderia aparecer. Lembra que o acento vem da fusão de 2 As e quando um deles não existe, obviamente, o acento não aparece. Volta lá. Cuidado com a concordância, principalmente quando se inverte sujeito e verbo. A regência, que é o complemento dos verbos e dos nomes. Cuidado com a variação entre o que é popular e o que é formal. Colocação pronominal, não começar as frases com o pronome oblíquo. E em pontuação, tomar cuidado para que a tua vírgula não indique um caráter respiratório. A vírgula é um organizador de texto. E na competência 2, que em resumo seria a cobrança do atendimento à tipologia dissertativa, o atendimento ao tema e o caráter transdisciplinar, nós percebemos que o que há de mais problemático com o passar do tempo é tangenciamento do tema. Volta para cá. Falar de parte do tema e não do tema como um todo. Fazer uma restrição na abordagem pode ser um problema sério. Cuidado com isso. Vamos dar uma olhada. Inconveniência transdisciplinar. A competência 2 exige que você traga conhecimento, conteúdo de outras áreas, que não a produção textual. Cuidado para que você não traga uma disciplina que não tenha a ver com aquele tema em si. Lembrando que história, geografia, filosofia e sociologia são as mais comuns. Fechando, desvio da estrutura da dissertação. Cuidado para não fazer do teu texto uma enorme narrativa ou uma descrição, por exemplo.
Fechado? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, professor Rafael. Agora, professores, antes de mais nada, o que são limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa? Parece mais complexo do que na verdade é. Na verdade, quando a gente discute a tipologia textual dissertativa argumentativa, a gente também está discutindo o gênero textual. Então, o foco com relação a esse tipo de critério tem que ser a forma como o texto está organizado. Ou seja, se o redator está estruturando o texto em introdução, desenvolvimento, conclusão e a forma como ele consegue projetar a tese e defendê-la por meio da argumentação que se dá no desenvolvimento. Então é basicamente isso, como que ele consegue organizar, separar e estruturar o texto. Pois é, tem um aspecto básico nisso que a Day apontou, que às vezes a gente procura dar um exemplo para um argumento e a gente parte de uma experiência de vida, o que a princípio não é problema. O problema é como é que a gente vai incorporar esse exemplo na nossa redação. Então, uma coisa é você dizer assim, para pensar no tema do Enem do ano passado, aqui na minha cidade acontecem muitos casos de violência contra a mulher. Isso é um problema, porque você está aí contando uma história mínima, narrando um fato que acontece na sua cidade. É diferente você dizer, ocorrem em diversas cidades do Brasil, como, por exemplo, em cidades da região tal, região em que vivo, que eu testemunho, os casos de violência contra a mulher. Aí sim você está dentro do âmbito de um texto de tipologia argumentativa. E é importante evitar se colocar no texto. O Luiz falou, cidade em que vivo, quando na verdade essa parte, né, não seria registrada no texto. Seria só um pensamento dele agora. Porque é redundante. Se o texto está sendo escrito pelo Luiz Guilherme, não há desconfianças de que é ele que pensa aquilo. Então não tem necessidade de usar... A gente chama de bengala, né? Essa bengala do eu acho que, eu penso que, embora estruturalmente isso não seja o maior dos problemas. Como o seu objetivo é convencer o seu leitor, e o seu leitor não te conhece, Exatamente. Ou seja, o seu texto é público, a pessoa não conhece, ele não vai concordar com você porque você viveu aquilo. Cada pessoa vive coisas diferentes. A questão é como é que você está discutindo as ideias que você está defendendo. Então, eu estou trazendo ideias para o meu texto e não experiência de vida. Posso basear as ideias em experiências de vida? Sim. Mas a questão é como é que você vai trazer essa experiência para o seu texto. Tem que ser de modo argumentativo e não contando uma história. Mesmo porque existe um critério que avalia o seu conhecimento de mundo. Isso. E aí a gente está dentro das outras duas exigências dentro da competência 2. Porque, como o professor Rafael comentou, a competência 2 é muito ampla. Ela diz respeito a 3 critérios, digamos assim. A tipologia textual, a abordagem do tema e o diálogo interdisciplinar. Esses 2 últimos que a gente mencionou têm a ver com o seu conhecimento de mundo. Então, se você analisa o mundo a partir da sua perspectiva, a partir do que você conhece e traz para o texto, você também está sendo avaliado nesses 2 outros critérios. Por isso que está tudo meio misturado. Só para relembrar, professora, o que é tese? Tese é basicamente o seu ponto de vista, é o que você vai defender a respeito do tema. É importante fazer distinção entre o que é constatar e o que é defender um ponto de vista. Porque, veja bem, se você diz que existem muitos casos de violência contra a mulher em regiões do interior do Brasil, por exemplo, você está fazendo uma constatação. O cara que pega os dados estatísticos, procura na internet, ele chega a essa mesma conclusão. Agora, se você diz que o fato de haver muitos casos de violência contra a mulher em cidades do interior tem a ver com a baixa escolaridade, com pouco acesso à educação, você está analisando aquilo ali. E é importante salientar que o ponto de vista tem a ver com análise, a forma como você entende aquele tema. No fundo, todo argumento é uma maneira de você se posicionar, traz um ponto de vista. A tese é um argumento, digamos que, principal do seu texto. Todos os outros argumentos que você trouxer, ou seja, todas as outras ideias que você trouxer, vão estar relacionadas à sua tese, porque é ela que você está querendo defender.